Fala aí, sobrinhada. Tia boa tá na área, hein? Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Hoje eu trago um vídeo muito pedido aqui no canal, que não é um vídeo de análise ao trabalho de nenhum famoso, mas sim um vídeo onde eu relato as minhas poucas experiências dentro da religião afro-brasileira, popularmente conhecida como macumba. Lembrando que, na verdade, macumba é um instrumento musical e também uma árvore de origem africana. Então não tem nada a ver denominar a religião afro-brasileira com esse nome. Porém, o nome pegou e agora é comum ver as pessoas associarem o nome macumba à religião de matriz africana, que são umbanda, candomblé, quimbanda, nação, etc. Bom, já deixa eu alertar vocês que perguntas repetidas eu pulei, porque eu já teria respondido, e textos longos eu resumi na pergunta, para evitar do vídeo ficar tão longo quanto eu acho que já vai ficar. Ok, né? Então ok. E sem mais delongas, pro vídeo começar bem brabão, bem no fechamento entre eu e você, já larga o dedo no like, sem pena e sem dó. Não esquece do like, porque quando você esquece de largar o dedo no like, o YouTube entende que você não gosta dos meus vídeos e não te notifica quando eu posto vídeos novos. E aí você perde os meus trabalhos e eu sei que você não quer perder. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Caso você goste de falar sobre mensagens subliminares, teorias da conspiração, religiões diversas, já clica no inscrever-se aqui abaixo do vídeo, porque você vai adorar ser um sobrinho do canal Tia Boa. Aproveita e também me segue lá no Instagram para você me conhecer melhor, saber quais são os próximos trabalhos que estão por vir no canal, para falar comigo no direct. Eu estou disponibilizando o link para o meu perfil do Instagram aqui na descrição do vídeo e eu estarei te esperando por lá, ok? Bom, eu tô com uma colinha aqui para eu responder as perguntas das pessoas que deixaram aqui na própria comunidade do YouTube. E aí eu vou lendo as perguntas e vou respondendo. A primeira pergunta é da Eunara Lisboa. Eunara, que nome bonito e diferente. Lisboa a gente deve ser parente, né, querida? Que o nome é Tia Boa, o nome do canal é Tia Boa porque meu sobrenome é Lisboa. Vamos lá, depois a gente descobre esse lance aí de ser parente. Me chama lá no direct. A pergunta da Eunara foi: qual religião você é atualmente? Quais você foi adepta? Você já teve experiências sobrenaturais? Amo seus vídeos. Obrigada, Eunara, eu fico muito feliz. Bom, eu não sigo nenhuma religião atualmente. Eu simplesmente adoro a Deus no meu interior, mas eu não sigo nenhuma religião. Eu já fui de umbanda com quimbanda e já fui de umbanda pura. E sim, já tive diversas experiências sobrenaturais, principalmente quando eu era criança. Digamos que quando eu era criança, eu acho que eu tinha, sei lá, mais fragilidade para alguma coisa. Bom, eu vou contar uma experiência aqui. Quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos, a minha mãe tinha um namorado, foi eu, ela e o namorado dela pra rua. E aí quando nós voltamos, a minha cadela tinha tido filhotes. Então a minha mãe entrou dentro de casa, que é essa mesma casa que eu estou hoje. A minha mãe entrou com o namorado dela e eu fiquei lá fora vendo os cachorrinhos. E aí o meu portão que dava pra rua era de grade, então eu conseguiria ver a rua, quem passasse na rua me via. E aí eu tava de cabeça baixa, mexendo nos cachorrinhos, e eu senti que tinha alguém me olhando, né? A gente sente quando tem alguém olhando pra gente, né? Quando tem alguém perto e tal. E aí eu levantei a cabeça, tinha um homem do lado de fora do portão, bem estilo, aquele estilo de sertão, sabe? Com cabelo meio grisalho, com um chapéuzinho, uma espingarda na mão, enfim, todo vestido a caráter de alguma coisa que no momento eu só sabia que era um homem armado. Então eu corri, gritei minha mãe, gritei o namorado dela, falei que tinha um homem armado e correram pra rua, chamaram vizinhos pra tentar achar esse homem, ninguém achou esse homem. Como eu era pequena, eu não tinha noção de que era um homem com uma roupa diferente das outras pessoas, né? Mas muitos e muitos anos depois, a gente, como minha mãe frequenta terreiro até hoje, e eu já frequentei, né? Nós fomos em uma festa de um terreiro, e era uma festa de uma entidade denominada boiadeiro, e a entidade de uma pessoa lá chegou e falou que quando eu era pequena, eu o vi e eu me assustei, mas que ele só estava nos protegendo porque a minha mãe sempre pedia proteção para as entidades, né? Eu chego a me arrepiar quando eu falo nisso. E aí foi quando viram que eu não tinha mentido, porque até então até minha mãe achou que eu estava mentindo, que tinha um homem com uma arma do lado de fora do portão. Então foi uma experiência sobrenatural, assim, uma das, né? Bem real, assim, porque eu vi ele bem direitinho, bem de verdade ali. A próxima pergunta é da Amanda Araújo. A Amanda perguntou: quando você percebeu que o negócio não era tão do bem assim? Amanda, não é que não é tão do bem, eu acho que é até do bem. As pessoas que estão lá dentro dificilmente são pessoas ruins, entendeu? A questão é que
chegou um momento que eu decidi que eu não queria mais frequentar a religião afro-brasileira, entendeu? No caso, não quis mais frequentar terreiro, porque certa vez eu fui visitar uma igreja e a pessoa falou sobre uma passagem bíblica onde dizia que Deus disse para não adorarmos a outros deuses, porque na verdade eles seriam demônios tentando nos enganar para receber adoração. Desde então eu fiquei com isso na cabeça, procurei a passagem bíblica, li direitinho. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E na minha cabeça eu fiquei, poxa, eu tô entristecendo Deus, né? Que é quem eu mais devo amar. Porque se eu não, ele disse que eu não devo amar outros deuses, adorar outros deuses, então eu tô errando muito. E desde então eu comecei a esfriar bastante, entendeu? Então eu decidi me afastar daí. Mas não significa que tem pessoas ruins lá dentro, entendeu? Tem pessoas boas, pessoas que ajudam outras pessoas. Na verdade, a maldade vem mais da pessoa que já chega lá pedindo pra entidade fazer uma coisa ruim, entendeu? A entidade, você chega lá no centro, pede pra entidade fazer um trabalho pra separar um casal porque você quer ficar com o homem. Você vai lá e pede pra acabar com o trabalho de alguém porque você tá com ódio da pessoa. Você vai lá e faz um trabalho e pede pra entidade ir lá e fazer a pessoa sofrer um acidente. Então, você que pediu pra entidade fazer. E aí, é complicado. A entidade vai lá e faz, né? E também isso é só, no meu caso, foi na Umbanda com Quimbanda poderia pedir o mal pra alguém. Mas na Umbanda pura não pode pedir magia pro mal de forma alguma. A própria entidade não permite que você vá lá e deseje o mal a outra pessoa, entendeu? Cada uma dessas religiões afro-brasileiras tem suas diferenças, entendeu? Candomblé é uma linha um pouco mais pesada, Umbanda com Quimbanda é mais ou menos, Umbanda já é bem mais leve. Então não é que seja do mal, é que Deus disse pra gente não adorar outros deuses, só isso. A próxima pergunta é da Letícia Helena, que me encheu de perguntas, né, queridinha? O que seria essa religião afro-brasileira? É o que eu respondi já no início do vídeo, é o que chamam de macumba popularmente. Você se sentia bem nela? Não vou mentir, Letícia, eu me sentia normal, entendeu? Não é que eu me sentia bem ou mal, eu comecei a me sentir mal depois dessa passagem bíblica que eu falei aqui na pergunta anterior da Amanda, né? Qual é a outra pergunta? Como quis participar dela? Bom, primeiro, porque duas das minhas melhores amigas de infância acabaram começando a participar porque a mãe delas, que eu considerava como tia, abriu um barracão, virou mãe de santo e eu era muito grudada nelas. Então eu quis entrar também, quis ser filha de santo também, quis participar do negócio todinho. E depois foi porque eu fui noiva muito cedo e o meu noivo, meu ex-noivo no caso, frequentava Umbanda pura. E aí por ele ir, ele me levou junto, entendeu? E aí foi assim que eu participei. Eu tô tentando responder o mais rápido possível, porque senão vai ficar gigante. Vai ficar gigante esse vídeo. Bom, a próxima pergunta é da Lenita Alves. A Lenita perguntou: se a pessoa sair da religião, as entidades atrapalham a vida dela? Olha, Lenita, quem tá dentro não gosta de assumir isso, ou não enxerga isso, ou não sei, tá? Mas eu tenho um inscrito aqui no canal mesmo, que eu vou ver se eu acho o print dele, onde ele mesmo disse que ele já tentou sair diversas vezes da religião e as entidades ameaçaram matar ele, as entidades adoeceram ele, deixaram claro que foram eles, as entidades que adoeceram ele porque ele queria largar, entendeu? Eu já presenciei isso, eu conheço um pai de santo que eu não tenho intimidade com ele, não falo com ele, mas que eu já vi as entidades maltratarem ele, estando incorporado, comer caco de vidro, cortar a boca dele toda, adoecer ele. Eu já vi mãe de santo que largou a religião, desfez de tudo e as entidades ameaçaram acabar com ela e tempos depois ela adoeceu e chegou à morte, né? Tudo bem, todo mundo vai morrer um dia, mas assim que as entidades falaram que ia acabar com a vida dela porque ela largou tudo,
simplesmente, realmente ela chegou a adoecer até morrer, entendeu? Então é uma coisa bem complicada. Quando você sai, quanto mais envolvido você for, mais fácil é da entidade ir lá e querer destruir a sua vida. Tudo que te deu, todas as portas que se abriram através de magia, vão se fechando, porque eles ficam, o que a gente chama dentro da religião de inquisilados. Eles ficam com tanta raiva que eles vão lá e se vingam, porque você não tá mais servindo eles, entendeu? A próxima pergunta é da Laís Sandin. O que seria entidades ao certo? Qual a sua experiência com essas entidades na religião afro-brasileira? Ô Laís, entidades que eu falo são entidades espirituais. Qualquer tipo de ser espiritual é uma entidade espiritual, ao meu ver, entendeu? Deus é uma divindade, é totalmente diferente. A entidade é uma coisa inferior, é apenas um espírito, uma coisa ali, uma entidade maligna ou um espírito desencarnado. São entidades espirituais, entendeu? Como a Laís perguntou sobre quais suas experiências com essas entidades na religião afro-brasileira, então vamos lá, mais uma experiência que eu vivi. Eu contei uma para a Ionara, vou contar uma agora para a Laís. Bom, eu tinha uns 11 anos, estava eu, minha mãe, esse mesmo namorado que eu contei da outra história, que eles gostavam de frequentar terreiro, e um vizinho que não seguia religião nenhuma, no portão de casa. Era tarde e tal, de repente veio vindo uma mulher da esquina, aqui a gente mora numa esquina, vamos botar, é uma encruza em T, não tem pra onde ir se seguir em frente, tem que virar pra algum lado. E aí veio vindo uma mulher com roupa de cigana, de cabeça baixa, muito bonita, muito, e como tem um bairro próximo aqui, que teve uma época que acampou os ciganos, então a primeira coisa que minha mãe falou foi, ué, tá acampando cigano por aqui agora também? Que cigano tem fama de roubar, né, gente? E aí todo mundo fica meio cismado quando vem cigano acampar em algum canto. E aí, quando ela chegou uma casa antes perto da gente, ela tava de cabeça baixa. Ela simplesmente deu meia volta, voltou, parou no meio, não foi pra nenhum lado, rodou, a saia abriu e ela sumiu. Pense que eu com 11 anos ninguém me fazia dormir sozinha. E aí depois, quando a gente foi lá no terreiro, a entidade da moça lá, uma cigana, falou pro namorado da minha mãe, eu falei pra você não beber que eu ia te mostrar que eu existo de verdade. Cara, vou te contar, eu me arrepio toda. Era uma pessoa todinha, não diria que era uma entidade espiritual, não diria que era um espírito, que era um troço ruim. Era uma mulher muito bonita, muita coisa. A próxima pergunta é da Jo Valentim. A Jo perguntou... Não, a pergunta dela já era algo repetido, então eu pulei e fui pra parte que ninguém falou ainda. Fala de possessão demoníaca. Jô, querida, mas eu não sou exorcista. Até seria legal se eu fosse igual o Constantine, né? Mas eu não sou. Eu admiro muito o Constantine, mas eu não sou, né? Mas sobre possessão demoníaca, que você falou que tem alguém na tua família que tá passando por algo parecido, amiga, o pouco que eu sei, tem que se apegar muito a Deus, tem que ter uma fé absurda, uma fé absoluta no poder de Deus, porque o que faz isso adentrar na pessoa e ficar aí destruindo e corroendo é o medo. É o medo que é uma coisa natural do humano ter. Então, o fato de ficar com medo alimenta eles. Por isso que a fé, quando você já viu em algum filme de história real, né? O exorcista, quando ele não tem a fé absoluta, aquilo ali ele não consegue tirar da pessoa, entendeu? Porque é a fé em Deus, no poder de Deus, que nada pode com Deus, que vai fazer com que aquilo ali funcione, tirar. Agora, eu não posso falar exatamente sobre possessão demoníaca, porque, graças a Deus, eu nunca passei e nunca quero passar por isso. Eu já vi uma pessoa que, quando eu era da religião afro-brasileira, né, teve um problema com uma amiga que tinha falecido, e ela começou, essa menina, que era viva no caso, começou a passar mal, dizendo que estava sentindo falta de ar, um monte de coisa, igual a amiga sentia. E aí um belo dia, uma entidade lá virou e disse que era essa amiga que estava querendo levar ela, e aí a amiga morta incorporou nela, foi um negócio muito louco. E aí, enfim, um negócio muito doido. Eu fiquei apavorada nesse dia e dizia que ia levar ela de qualquer jeito, porque não queria ficar sem ela, porque era a melhor amiga dela e tal, e que tava com medo do outro lado. Olha, um negócio bem estranho, né? Porque tem quem não acredite que exista a vida após a morte, tem quem acredite que quando aparece um espírito de um morto a se contatar com alguém, igual acontece no espiritismo, acreditam que são as coisas ruins enganando, né?
e tem quem acredite em vida após a morte. Eu, particularmente, acho que é uma possibilidade que exista sim, mas isso vai do que cada um acredita. Mas, enfim, aí dessa situação aí, o pai de santo, a entidade, enfim, o pai de santo ali à frente da pessoa incorporada, e a entidade em espírito mesmo disse que estava tentando convencer o espírito daquela menina a deixar a amiga viva em paz. Foi uma coisa bem louca. Agora, esta é de uma pessoa com um nome que eu tenho certeza que eu não vou saber pronunciar, né? É da Carol Miracle Seeker. Eu acho que é isso, né? Enfim, Carol, você sabe que é você, né, querido? Isso que importa. Quem mandou mamãe botar nome difícil? Bom, a pergunta da Carol foi: você é ocultista ou cristã? Mistura dos dois? Bíblia e conhecimento oculto? Carol, você basicamente resumiu mais ou menos o que eu sou. Na verdade, eu creio em Cristo, eu creio em Deus, então eu sou cristã por crer. Eu não sou evangélica, mas eu creio em Cristo. Eu gosto de ter base bíblica, no caso, e estudar sobre o ocultismo, entendeu? Então é uma mistura dos dois, de certa forma. Até que enfim um homem! Até que... Gente, eu achei que não tinha homem no meu canal mais, que isso? Thales Machado me perguntou: quais entidades existiam na sua religião? Com qual você mais se identificava? Já fez algo que se arrependeu? Bom, as entidades que existiam na minha religião, como eu não gosto de falar um nome, chamar nome não é bom, principalmente dentro de casa, então eu vou passar aqui do lado, já ó, vai passar o nome das entidades aqui, ó, pra você ir vendo algumas que tinham, porque são muitas, que tinha não, que tem, né? Com qual você mais se identificava? Eu não vou mentir, desde criança, desde que eu não tinha nem entendimento suficiente sobre isso, eu gostava muito de ciganos. Até hoje eu admiro ciganos reais, de verdade, que existem. Eu acho uma cultura bonita, eu acho quiromancia o máximo, eu acho muito show cartas. Desde criança eu gostava, quando eu era criança eu brincava com baralho normal. Eu pegava baralho normal e jogava, fingindo que era cartas, e certas vezes eu acertava o que eu dizia, o que era muito impressionante. E era uma entidade que todo centro, os outros via de cara em mim, entendeu? Que, no caso, cada um tem as suas e era uma coisa que eu carregava, né? Certa vez teve educação física na minha escola e a quadra, como estava em reforma, a gente teve que ficar dentro da sala jogando dominó, baralho, damas, coisas assim. E aí, como a gente estava cansado de jogar baralho, eu falei, vamos brincar então de jogar cartas. E aí comecei, né? Até minha professora entrou na brincadeira. E aí eu brincando, não tinha noção de que eu tava falando algo de verdade. Eu virei pra professora e falei, você tem uma amiga morena? Aí ela falou, tenho. Eu falei, você tem um namorado? Ela, tenho. Eu falei, pois você abre o olho com essa sua amiga morena porque ela tá pegando o seu namorado. Só que eu realmente levei aquilo como eu vi, como algo que eu tava deduzindo de brincadeira. Passou um tempinho, a minha professora perguntou se eu era macumbeira. Foi essa palavra que ela usou. Você é macumbeira? Aí eu falei, não, eu frequento o centro, sim. Aí ela pegou e falou, mas você sabe jogar cartas mesmo? Aí eu falei, não, tia, eu joguei brincando. Aí ela pegou e falou assim, não, mas eu acabei descobrindo mesmo que a minha melhor amiga, que é morena, tava mesmo saindo com meu namorado. Eu fiquei tão boba quanto a minha professora. Então era uma coisa que eu sempre admirei, gostava muito mesmo. Tanto que eu era criança, tinha aquela novela, se você for muito mais velho, né, você vai saber. Se for muito novinho, você não vai saber. Mas tinha uma novela de ciganos que tinha Dara e tinha o Igor, que eram os ciganos. Até uma cadela que eu tive, eu botei o nome de Dara por causa da Dara da novela, que era cigana, gente. Eu era criança. Então era uma entidade que eu me identificava, sim. E não, nunca fiz nada dentro da religião que eu me arrependesse, porque tudo que eu não quis fazer, eu não fiz. Eu não fiz desenvolvimento, que é um ritual comum, que é pra você receber entidade, eu nunca quis. Eu nunca fiz magia pro mal pra ninguém. O máximo que eu fiz foi as ritualísticas que tem que fazer para cuidar das nossas próprias entidades, para abrir os nossos caminhos financeiros, de trabalho, afastar coisas ruins, coisas do tipo, entendeu? Proteção espiritual, coisas assim. Então eu não me arrependo de nada que eu fiz dentro da religião. Bom, gente, ainda tem bastante pergunta aqui, mas para evitar
do vídeo ficar tão longo, porque já estamos em 19 minutos e 46 segundos, gente. Não dá conta, meu celular é um simples celular. Não dá conta de uma edição de vídeos longos, porque até não carrega o vídeo. Então eu vou fazer uma segunda parte. Eu vou editar esse, vou postar e depois eu gravo a segunda parte respondendo as demais perguntas que ainda tem aqui bastante, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de largar o dedo no like sem pena e sem dó pra vocês não deixarem de ser notificados. Comenta aí o que vocês acharam até agora, né? Porque vai ter a segunda parte. Já fiquem bem ligadinhos, tá bom? Beijo no coração de vocês e que Deus abençoe vocês.